Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Spartan RP. Hoje iremos fazer uma breve apresentação do software de gestão empresarial Spartan RP. Mas antes disso, precisamos alinhar um conceito importante. O que seria um software RP? De um modo simplificado, podemos dizer que é uma ferramenta que integra todos os departamentos da empresa, evitando assim retrabalho e proporcionando maior segurança e confiabilidade nas informações. Vamos exemplificar isso com uma movimentação diária feita em empresas, que seria o lançamento de uma nota fiscal de compra de mercadoria. Ao digitar a nota fiscal de compra, o software já irá realizar a atualização da entrada dessa mercadoria no estoque, o cálculo do custo médio da mercadoria, a baixa do pedido de compra no módulo de compras, a conferência do preço entre o pedido de compra e a nota fiscal que foi digitada, o lançamento do título a pagar no módulo de contas a pagar, o lançamento dos movimentos contábeis na contabilidade e o lançamento dos movimentos fiscais, gerando assim o livro fiscal. Podemos observar que uma única movimentação que o RP fez realizou movimentações em vários outros setores da empresa de forma automática. Concluímos então que tivemos uma efetiva redução de mão de obra, pois não precisamos que essas movimentações sejam feitas por usuários. Essa economia irá refletir em várias outras movimentações da empresa, que serão feitas diretamente no sistema. Um exemplo dessas movimentações são emissão de nota fiscal de faturamento, emissão de ordem de produção, requisição de compra, expedição, pagamentos, recebimentos, aplicações financeiras, obtenção de empréstimos e distribuição de lucros, entre outras. Todas essas movimentações, ao serem realizadas pelo Spartan RP, irão atualizar outros setores da minha empresa de forma automática. Além de tarefas operacionais que mostramos, o Spartan RP possui alerta sobre decisões que, se não forem resolvidas a tempo, podem afetar a empresa. Vamos ver alguns desses alertas. O primeiro deles é o precisa produzir. Ele me avisa com antecedência o que é preciso produzir. Como que o Spartan RP faz isso? O Spartan ele monitora cada produto e avisa quando o mesmo precisa entrar em produção. Para isso, temos alguns procedimentos e regras definidas que foram estabelecidas respeitando as melhores práticas de mercado. Vamos dar um exemplo. Sabemos que cada insumo tem um prazo de entrega diferente. E sabemos também que existem aqueles itens especiais, itens com prazo de entrega maior, como importados, ou um item de difícil compra. Utilizando as melhores práticas de mercado, o Spartan RP trabalha com estoque apenas dos itens identificados como itens especiais. Já os demais insumos, a necessidade de compra é disparada a partir da emissão de uma ordem de produção. Esse é um ponto crucial para uma empresa que possui produção, pois não é necessário consultar muitos usuários para obter uma resposta sobre qual a necessidade de compra de um material. Vamos fazer um exemplo desse processo. Vamos supor que hoje seja dia 15 do mês corrente. 7 dias são gastos para fechar a minha compra de insumo. E mais 7 dias para entrega. 30 dias para eu realizar a minha produção. Isso implica que minha última peça só estará pronta no final do meu mês mais um. Sabendo que a última peça só vai ficar pronta no final do mês mais um, o Spartan avisa com antecedência o que é preciso produzir, levando em consideração as necessidades, sempre olhando mês mais 2. Se caso o item ficar com saldo negativo, ele me mostra a quantidade mínima a ser produzida. No exemplo que podemos visualizar aqui, nós temos na linha pedido em carteira 100 itens a cada mês. O Spartan RP
Por olhar sempre mês mais 2, então ele irá me indicar uma necessidade de 300 unidades a serem fabricadas. Vamos visualizar isso no sistema. Na tela inicial do sistema, no meu Task Tarefas, eu tenho uma tarefa chamada Precisa Produzir. Se eu entrar nessa tarefa, ele mostra os produtos que eu preciso realizar a produção para atender a minha demanda. Eu tenho aqui meu produto forno que está me pedindo a quantidade de 300 unidades. Se eu clicar nesse produto, ele vai me mostrar por quê. Eu não tenho nenhum saldo em estoque, eu tenho uma venda contratada, não faturada ainda, um pedido em carteira de 100 unidades, vai me faltar 100 unidades no final do mês, que vai ser o saldo inicial do próximo mês e assim por diante. Como ele sempre olha mês mais 2, então eu estou no mês de agosto, ele vai olhar setembro e outubro. Então ele está me pedindo para produzir 300 unidades para atender esta minha demanda. Aqui mesmo no sistema eu posso confirmar, ele já mostra as 300 unidades como ordem de produção. E aí, só realizar a produção para atender essa necessidade. Esse foi o nosso alerta, precisa produzir. Vamos verificar outro alerta do sistema. Agora nós temos o alerta, precisa comprar. Se eu preciso comprar, então me avise com antecedência. Esse procedimento a gente precisa dividir em 3 tipos diferentes. Primeiro, compra de insumo para a produção. São os insumos que falamos anteriormente no alerta precisa produzir, onde, ao gerar uma ordem de produção, os mesmos são empenhados, e caso o saldo deles com o empenho seja negativo, é gerada uma necessidade de compras. Vamos visualizar isso lá no sistema novamente? Então, nós geramos a ordem de produção daquelas 300 unidades. Eu vou entrar aqui no meu sistema RP, em produtos. Eu sei que dentro daquela produto forno, eu tenho a necessidade desse produto aço. Vendo aqui na minha demanda, olha lá, eu tenho um item no meu estoque, tenho empenho de 1.500 itens para atender aquelas 300 unidades. Então, ele vai me solicitar que eu compre 1.499 itens, tá? No caso aqui do aço, metros. Então, 1.499 metros de aço para atender aquela necessidade. A segunda divisão do precisa comprar seria compra de mercadoria para revenda. Esses são os produtos que eu compro e revendo, tá? Então, como que o Spartan calcula essa necessidade de compra para que não falte produto para que eu faça a minha venda? Para que nunca falte estoque, ele olha sempre 21 dias para frente da data atual e estima qual será o meu estoque naquela data. Se o valor projetado do 22º dia for negativo, então o Spartan inclui esse item na requisição de compras. Mas por que esse 21 dias? Por padrão, o sistema estipula que levamos 7 dias para fechar uma compra e mais 7 para transporte dessa mercadoria, dando já 14 dias. E aí podemos incluir um prazo de entrega de segurança, que no meu exemplo foi de 7 dias, resultando no 21 dias. Sempre o lote sugerido de compra é a quantidade de consumo dos últimos 30 dias. Vamos ver esse parâmetro no sistema. Então, aqui no meu módulo de compras, eu tenho aqui o meu parâmetro. Olha lá, 7 dias de processo de compra, de negociação, 7 dias de transporte. E aqui eu determino a quantidade de dias de segurança. Como eu determinei 7, deu 21 dias. Vamos verificar isso em um produto. Se verificarmos aqui no parafuso, que é um produto que eu revendo, olha a minha demanda. 1 unidade, vendas projetadas de 7 unidades, preciso comprar 6 unidades, o horizonte de 21 dias. O que ele está dizendo aqui? Que nos últimos 30 dias eu vendi 7 unidades. Então ele está solicitando que eu faça a compra para atender
no mínimo 7 unidades. Okay? Vamos agora visualizar o último item, que seria compra de material para consumo. São materiais como materiais de escritório, materiais de limpeza, materiais que eu utilizo na minha empresa mesmo. A regra para a solicitação de compra desse tipo de material é a mesma utilizada para materiais de revenda. A única diferença é que o lote sugerido para compras, ao invés de 30 dias, é de 90 dias, conforme eu determino no meu parâmetro. Vamos visualizar lá no parâmetro. Lote de compra, material de consumo, 90 dias. Enquanto de revenda estava 30 dias. Certo? Ok? Vamos voltar. Vamos visualizar o nosso próximo alerta, que seria o vai faltar caixa, me avise com antecedência. Antes de falarmos sobre este alerta, precisamos falar do cubo. O que seria o cubo? O cubo é uma, se não a principal ferramenta do Spartan RP. É o módulo de BI, onde estão localizados relatórios gerenciais que toda empresa necessita para a tomada de decisão. E dentro do cubo, o mais conhecido e utilizado desses relatórios é o nosso próximo alerta, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele reflete de forma online todos os lançamentos que estão ocorrendo na minha empresa e me responde algumas questões cruciais como está meu fluxo? Vai faltar dinheiro? Por quantos meses? Precisam renovar meu empréstimo? Qual o meu limite de crédito? Podemos ainda lançar projeções de venda, impostos, despesas e a cada compra e venda esses valores são refeitos, estando sempre atual. Vamos ver isso diretamente no sistema. Então vamos acessar o cubo, fluxo de caixa. Então aqui podemos visualizar todo o meu fluxo de caixa de agosto até dezembro, podendo navegar nos meses à frente. Posso ver o saldo dos meus bancos, posso ver o que eu preciso receber de cada cliente, posso verificar o que eu tenho para pagar, os empréstimos que eu preciso pagar. Então veja que em agosto o meu fluxo de caixa está positivo em 26 mil, mas setembro, outubro está negativo. Só vai voltar a ficar positivo em novembro. Que ação eu posso tomar para isso? Então, de uma forma simples, eu consigo visualizar todo o fluxo da minha empresa e tomar as decisões gerenciais necessárias. Vamos ver o segundo relatório gerencial mais utilizado nas empresas e que responde muitas questões estratégicas do negócio, o lucro, ou mais conhecido como DRE. Vamos visualizar o que podemos ver nesse relatório. Podemos saber qual é a família de produtos mais vendidos, qual é a margem de lucro que eu tenho, fazer uma projeção anual do meu lucro, criar uma política de PLR. Vamos ver primeiro esses 4 itens. Então aqui eu tenho a linha vendas acumuladas. Eu posso ir expandindo essa linha e eu vou vendo a venda acumulada. Ele já classifica para mim por ordem de grandeza. Então, a família materiais elétricos é a família mais vendida. Depois vem a família de inox. Posso visualizar aqui qual é a margem de lucro que eu estou tendo. Estou tendo uma margem de 9,7% com a família inox e uma margem de 9,58% com a família de material elétrico. Posso ver qual cliente que está dando a maior margem. O Rio de Janeiro está dando 10,9%. O cliente São Paulo, 4,9%. Eu quero mudar a visão e visualizar por cliente e não mais por família. Ponho inverter a ordem, ele mostra por cliente. O cliente que mais compra é o cliente Brasília, que está em cima. Falamos também do lucro anual, então eu posso navegar dentro dos meses. Estou em agosto, vou até dezembro e vou visualizar minha projeção de lucro anual. Minha projeção é 368.837. Posso colocar uma política de PLR da minha empresa.
Vou colocar aqui que no ano de 2017 eu tenho que ter um lucro de 40% mínimo para eu dar um bônus de um salário adicional. O que acontece? Para eu ter o lucro mínimo de 40%, eu preciso ter o lucro de 156 mil. Como eu estou com lucro de 368 mil, meu lucro está muito maior do que o meu projetado. Claro que isso é apenas uma simulação. Vamos ver outros dados que podemos visualizar nesse relatório? Então, respondemos a família de produtos mais vendidos, a margem de lucro, fizemos a nossa projeção anual, política de PLR. Podemos ver também despesas fixas, dividir essas despesas por grupo, conta ou pelo item, inverter a ordem de visualização dessas despesas, ver a evolução dela no tempo. Vamos ver tudo isso lá no lucro? Então tem aqui, ó, despesas fixas. Vou expandir com instalações 4.000, com veículo, com impostos. Posso expandir veículos com combustível, como veículo Gol, com instalações, aluguel de instalação da minha matriz, os impostos, né? Então eu consigo ver pelo grupo, pela conta, pelo item em si. Posso inverter essa ordem e eu quero ver sempre pelo item, depois pela conta. Podemos ver a evolução dessa despesa. Podemos abrir o relatório e é possível visualizar R$ 355 no mês de julho, isso real. E aí tem projetado esse valor para os outros meses. Se estivesse em azul e mais escuro, seria o real dessa despesa. Vamos voltar, então respondemos despesas fixas, despesa por grupo, conta ou item, invertemos a ordem de visualização e vemos a evolução no tempo dessa despesa. Além dos relatórios gerenciais que vimos, nós temos outros, como origens e aplicações, um relatório que responde uma pergunta muito realizada pelas empresas. Se a minha empresa teve um lucro de R$ 100 que é demonstrado no meu DRE, por que ele não aparece no meu caixa? Esse relatório irá mostrar as movimentações que resultam no valor do seu caixa. Outro é o balanço contábil, muito utilizado pelos contadores, entre outros. Temos também o Grupa. O Grupa são ferramentas colaborativas dentro do nosso RP, que nos auxiliam no dia a dia da empresa, como o Task, que seria nossas tarefas pendentes, onde eu posso criar tarefas, workflow de tarefa entre usuários, tarefas que o próprio sistema dispara para mim como precisa produzir. Temos o Docon, o nosso gerenciador eletrônico de documentos, onde eu posso arquivar as minhas tarefas baixadas, inserir documentos para visualização de qualquer usuário que tenha direito. Temos o Adras, que é o nosso cadastro de contatos, onde estão nossos clientes, fornecedores, funcionários. O navegador web, onde eu posso inserir as minhas páginas favoritas. O Project, onde eu insiro projetos e as tarefas desses projetos são disparadas para cada usuário, faço o apontamento da mesma. E um aplicativo móvel, que eu posso utilizar para visualizar todas essas tarefas e responder. Tarefas do Tasks, visualizar documentos, visualizar página web e muito mais. E como funciona a implantação do Spartan RP? A implantação do Spartan RP é muito mais rápida que a de outros softwares RPs. Isso porque ele já possui processos que refletem as melhores práticas de mercado, ficando assim a maior parte da consultoria da implantação para os treinamentos com os usuários. A missão do Spartan RP é resolver todos os problemas da sua empresa em todos os níveis, do estratégico ao operacional. Recomendamos também conhecer os cursos de curta duração ministrados pelo Círculo do Conhecimento, no endereço www.circulodoconhecimento.com.br. Cursos como Jogos de Empresa, Contabilidade para Não Contador, BMG, Business Model Generation, RP Teoria e Prática. Acesse também o nosso site www.spartan-rp.com.br. Lá você encontrará outros vídeos sobre o Spartan RP,
ou o nosso canal no YouTube, Spartan-RP. Espero ter contribuído para o seu entendimento sobre o software Spartan RP e os seus benefícios. Qualquer dúvida, estamos à disposição. É só entrar em contato que teremos o maior prazer em atendê-lo. Obrigado e até o próximo vídeo.